Olá, telespectador que nos assiste. Estamos aqui no programa Espiritismo e Administração, um modelo de gestão servidora. O objetivo na aula de hoje, na primeira aula do módulo 1, é o Deus, o grande administrador. Mas antes de iniciarmos este programa, gostaria de convidá-lo a fazermos uma introspecção para que nós possamos ser instrumento verdadeiro aí da divindade, de Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade do trabalho, que nós possamos ser instrumentos de boas ideias, para que todos nós possamos entender os seus desígnios em nossas vidas. Graças a Deus. Então, na aula de hoje, nós teremos 3 grandes temas a serem desenvolvidos, para a gente poder entrar um pouquinho nessa questão de Deus, o grande administrador. Nós teremos o primeiro tema, que é Deus e as comunidades, para a gente entender um pouquinho como Deus gerencia, como Deus administra todo o universo. Na sequência, a missão de Jesus, para a gente entender efetivamente dentro do nosso orbe, dentro do nosso planeta, qual é a proposta de Jesus para todos nós, para que a gente compreenda efetivamente o que nos compete realizar nos nossos afazeres do dia a dia. E vamos fechar com o tema O Ponto de Contato, que é justamente para a gente entender essa aproximação de Jesus conosco e a gente poder entender a influência do Mestre em tudo que se realiza no nosso cotidiano. Legal? Bem, para a gente poder pensar em termos de Deus e comunidade, todo mundo já conhece a questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é interessante, porque se nós entendemos um pouquinho essa questão das coisas, o que são essas coisas que efetivamente Deus é o grande responsável por tudo. Aí nós vamos lá no dicionário, olha que interessante. Coisa, no sentido literal da palavra, significa tudo o que existe ou pode existir, ente, objeto inanimado, aquilo que se pensa. Então nós estamos falando de algo que efetivamente está por detrás de tudo. Quando a gente pensa no universo conhecido, é importante que a gente compreenda que Deus também é a inteligência daquilo que é desconhecido, que nós estamos descobrindo pouco a pouco, para a gente efetivamente entender toda a dinâmica de Deus nos seus dia a dia. Então isso vai nos favorecer a gente entender essa influenciação de Deus nas nossas decisões, nos nossos compromissos, em tudo que nós realizamos em nossas vidas. Tudo no universo expressa a força de amor de Deus. É interessante que a gente entenda que quando se fala em Deus Pai, em Deus causa primária, o sentimento que está por detrás de tudo que Ele criou, que Ele cria, é esse sentimento de amor. Esse amor que nós estamos pouco a pouco entendendo e sentindo no nosso dia a dia. Muitas das coisas que nós fazemos no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida em família, em sociedade, nós estamos imersos nesse sentimento porque nós fomos criados com esse propósito. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Se não nós, que nós criamos uma imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança. E nós estamos desconstruindo isso pouco a pouco. E um dos objetivos do Espiritismo é justamente esse, é a gente despersonificar a figura de Deus e entender efetivamente como essa causa primária, essa inteligência, essa onipotência, onipresença, como tem lá no Livro dos Espíritos, os atributos de Deus. Para que a gente efetivamente compreenda o quanto que essa grandiosidade está presente em todo o universo
que nós estamos aí pouco a pouco desvendando, que nós estamos pouco a pouco conhecendo. Na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros. Isso vem nos falar como Deus, né, organiza, como Deus gerencia tudo que existe ao nosso redor. É através de comunidade. Esse é o modelo de gestão que Deus utiliza em toda a sua obra. A partir, né, de grupos de espíritos puros que têm, né, uma relação direta com os desígnios de Deus, eles, né, cumprem as suas missões em todos os lugares, né, em todos os planetas, em todos os sistemas, em todas as galáxias. É interessante nós olharmos essa dimensão da forma que Deus conduz tudo, para a gente entender o quanto nós no dia a dia precisamos compartilhar uns com os outros. A partir do momento que a gente entenda que Deus organiza tudo isso através dessas comunidades, a gente vai começar a entender um pouquinho por que se fala tanto, por exemplo, em trabalho em equipe, nas organizações com fins ou sem fins lucrativos. Então, isso é muito legal, a gente poder entender um pouquinho essa dinâmica de Deus frente a tudo que existe em torno de nós. Esses espíritos puros, olha que interessante, são eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, existe efetivamente uma escolha, um direcionamento para que haja efetivamente o quê, turma? Uma sintonia na execução dos objetivos. Que nós, na nossa pequena compreensão sobre isso, nos esforçamos tanto nas organizações que a gente trabalha, com fins ou sem fins lucrativos, com remuneração ou sem remuneração. Esse foco que nós precisamos, que nós percorremos, que nós seguimos, que nós tentamos realizar, esse entendimento dos objetivos comuns dentro de uma entidade, dentro de uma organização. E esse é o propósito. Se Deus age dessa forma em todo o universo, com essas comunidades, não é diferente para nós. Só que nós estamos aprendendo, nós estamos iniciando a nossa caminhada frente à compreensão disso tudo que nós estamos aprendendo. E lá em Paulo, ele fala, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, a partir do momento que a gente entende toda essa grandiosidade, começa a fazer um pouco mais de sentido alguns anseios que nós temos no nosso dia a dia. Pense nisso e vamos daqui a pouquinho para o próximo bloco para a gente desenvolver um pouco mais essa ideia.